Capítulo 22. Vamos ver se conseguimos encontrar quem está a fazer estas placas, eu disse. Nós passamos mais 3 das entradas arredondadas antes de nos depararmos com o acampamento. Era um quarto de volta completo de onde começamos, no final de outra artéria. O meu coração inchou quando vi o número de pessoas ali. Havia cerca de 40 pontos azuis reunidos no que parecia ser uma ponte levadiça que levava para o labirinto redondo. O meu entusiasmo diminuiu quando vi o tipo de pessoas que nos esperava. Quase todos eles ainda estavam no nível 1. E eram idosos. Não havia cool no clube idoso. Mas meu Deus, eu amo-te vovó, mas como raios ainda estás viva, idoso. A maioria deles estava em cadeiras de rodas. Aqueles que não estavam tinham andarilhos. A maioria estava em roupões e gorros, e pilhas de cobertores sujavam o corredor. Estavam sentados juntos. A maioria parecia estar a dormir. Outra mulher mais velha estava afastada do grupo. Esta estava a chegar aos 70, não aos 100 como as outras. Ela estava rígida, os seus olhos pretos a observar-nos. Esta mulher estava embrulhada da cabeça aos pés numa quantidade infinita de cachecóis, e a sua pele era como um mapa de relevo de uma ameixa seca enrugada. Um chapéu trapper xadrez vermelho com abas nas orelhas estava torto na sua cabeça. Ela apoiava-se num carrinho de compras cheio até a borda com cobertores e outras coisas, incluindo um flamingo rosa de plástico que tinha uma flecha espetada na cabeça. Lembrei-me das escadas que tive que descer, e perguntei-me como é que eles tinham conseguido trazer as cadeiras de rodas e o carrinho de compras cá para baixo. Vi um grupo de crawlers mais jovens e mais capazes. Um deles, um rapaz negro rechonchudo, viu-nos a aproximarmos-nos e acenou. Ele veio a correr. Oh, graças a Deus, o homem disse. Virão os nossos sinais? Vimos, eu disse. Examinei as suas propriedades. Aventureiro número 12.330.671. Brandon An. Nível 6. Raça: humano. Classe: ainda não atribuída. Ele tinha uma única estrela de bronze ao lado do nome. O homem usava um casaco de inverno pesado apesar do calor. Tinha um martelo gigantesco preso ao ombro. A arma era comicamente grande. A cabeça redonda era quase tão larga quanto o pneu da minha chopper. Brilhava, obviamente feita de algum tipo de metal mágico e leve. Ele não parecia ter qualquer outra armadura ou equipamento. O homem disse, a franzir a testa enquanto examinava as minhas propriedades. Ele deu um passo para trás hesitante, como se estivesse assustado. Há mais do que um de vocês? Ele olhou para Donut, e a sua testa franziu ainda mais. Por um momento tive medo de ter recebido um crânio ao lado do meu nome sem perceber. Mas depois lembrei-me de qual era o meu verdadeiro título. Não dizia que o meu nome era Cal. Dizia que eu era guarda-costas real Cal, e Donut era grande campeã melhor na masmorra Princesa Donut. Eu só podia imaginar como isso parecia para alguém que me encontrava pela primeira vez. Outro homem se aproximou, este era Chris Andrews II. Ele também estava no nível 6. Os dois homens eram claramente irmãos. Ele era mais alto e menos atarracado. Chris usava um capacete de metal, mas não parecia ter quaisquer armas. Sim, somos nós, Donut disse. Quer dizer, a sério. Eu estou mesmo aqui. Rude. Chris e Brandon apenas olharam um para o outro. Depois Brandon começou a rir. Desculpa, cara, ele disse-me. Eu não percebi. Eu vi o teu nome, e pensei. Sim, eu disse. Pensaste que eu era um maluco. Ela fala. Ela também provavelmente tem stats mais altos do que qualquer outra pessoa aqui. Brandon ajoelhou-se e deu palmadinhas na cabeça de Donut.
Ela parecia simultaneamente ultrajada e emocionada por ele a ter tocado. Bem, é um prazer conhecer-te, Princesa Donut. Lamento se te ofendi, menina bonita. Eu nunca conheci uma gata falante antes. Está tudo bem, Donut disse, apaziguada. Desculpa, aceite. Nós voltamos para o grupo. Apesar do que eu tinha visto antes com os cadáveres de cabra, parecia que havia apenas 4 pessoas aqui em condições de lutar. Ambos Brandon e Chris estavam no nível 6. Uma mulher hispânica redonda, Yolanda Martinez 13, tinha cerca de 50 anos e media apenas 1,50 m. Ela estava no nível 5 e carregava um arco e tinha uma aljava pendurada sobre o ombro. A aljava era tão grande nela que quase arrastava no chão. Ela estava de uniforme de enfermagem, scrubs, e usava uma identificação de plástico no peito. Lia-se Cotovia do Prado. E Yolanda, auxiliar de enfermagem. A quarta era outra mulher a carregar uma espada longa. Ela também usava scrubs, embora também usasse uma capa mágica. O nome dela era Imani C. Eu calculei que a mulher pesava cerca de 40 quilos, se tanto. Ela parecia ter cerca de 20 anos. Os seus olhos aterrorizados e vazios sugeriam que ela tinha visto coisas horríveis. Todos os 4 tinham uma única estrela de bronze depois dos nomes. Imani também tinha crânios. Muitos crânios. Na interface, era um crânio grande seguido por mais 2 crânios normais. Quando eu passei o mouse sobre ele, dizia Assassino de Aventureiros X12. Ela também estava no nível 10, o mais alto que tínhamos visto até agora. Donut, Cal é outra assassina viu. Cal, eu não acho, não desta vez. Além disso, eu sei que não tens que escrever em maiúsculas. Eu já te via fazê-lo antes. Faz parecer que estás a gritar. Donut, eu estou a gritar Cal. Nós somos o pessoal da noite num lar de idosos em Venat, Brandon estava a dizer depois que eu me apresentei aos outros. Yolanda cumprimentou-me com entusiasmo. Imani não disse nada. Nós tivemos um alarme de incêndio e fomos forçados a ir para o exterior porque alguém, ele olhou para a mulher com o carrinho de compras, começou um incêndio num barril do lado de fora do nosso edifício e incendiou-o. Eu examinei a mulher com o carrinho de compras. Ela era obviamente sem abrigo. Somos todos sem abrigo agora. Ela estava ali, a olhar para o espaço, a roer uma unha de dedo enegrecida. Aventureiro Cerquilha 7,450, Ágata. Nível 2. Raça, humana. Classe, ainda não atribuída. De qualquer forma, Brandon disse. Nós tivemos que evacuar o edifício, todos os 250 residentes para o frio congelante no momento em que aconteceu. Olhei para o grupo, a contar pela primeira vez. Havia um total de 38 pessoas aqui, incluindo os 4 trabalhadores e Ágata. Eram 250 de vocês? Eu perguntei, a olhar para o grupo. Sim, Brandon disse, mais silenciosamente. Nem todos vieram cá para baixo. E nem todos os que vieram ainda estão conosco. Ele continuou a explicar o que aconteceu a seguir. O incêndio começou e rapidamente engoliu o exterior do edifício deles. Felizmente, o fogo tinha sido na lateral da cafetaria, numa área de beco onde Ágata tinha acampado. Ninguém tinha sido ferido pelo incêndio em si, mas as evacuações em lares de idosos eram sempre um assunto especialmente perigoso. Não era uma tarefa simples tirar toda a gente. A polícia local e os bombeiros tinham chegado às dezenas. Os bombeiros ajudaram com o fogo e com a distribuição de cobertores para os residentes e trabalhadores da instalação que estavam a congelar. Eles estavam no processo de obter as chaves de uma escola primária próxima para tirar todos do frio. Mas como é que vocês os desceram pelas escadas? Eu perguntei. Brandon olhou, novamente, para Ágata.
A entrada apareceu bem na rua, literalmente no meio do grupo. Um monte de gente caiu. Havia escadas como tu disseste. Mas depois a Agatha ali empurrou o carrinho dela mesmo para as escadas como se estivesse, bem, eu não sei o que raios ela estava a fazer. Mas as escadas transformaram-se numa rampa. Queria que ela descesse. Uma rampa longa e fácil. Agatha foi a primeira a descer voluntariamente, a gargalhar como ela sempre faz. A gritar que tinha salvado todas as nossas vidas. As pessoas que caíram quando abriu, nunca mais as vimos. Ele estremeceu. Elas não estavam lá quando chegamos ao fundo. Vocês foram por causa do frio? Eu perguntei. Ele olhou para as minhas pernas nuas. Nós não tínhamos a intenção de ir até ao fim, mas estava quente lá dentro, sabes o que quero dizer? Então eu empurrei alguns residentes para a entrada onde a rampa não era tão íngreme, para que o ar quente estivesse a soprar neles. Pensei que poderíamos esperar lá até sabermos o que íamos fazer. Apenas alguns dos polícias e paramédicos permaneceram após o colapso. Eles simplesmente saíram a correr em todas as direções, como se tivessem um lugar melhor para ir. Mas alguns ficaram, e eles me ajudaram a trazer os residentes para o calor. Deixou-me fazer isso. Nós movemos vários, mas depois de termos movido cerca de metade dos residentes para o calor, simplesmente parou de me deixar sair. O meu pé estava preso. O meu irmão nem sequer estava no buraco, mas quando ele agarrou a minha mão, não o deixava mover-se, também. E começou a doer depois de 1 minuto. Só parou quando descemos a rampa. Quando tivemos aquele aviso de 20 minutos, quando disse que qualquer pessoa à espreita na escadaria não sairia. Nós simplesmente entramos. Não tínhamos escolha. E os polícias e paramédicos? Nós tínhamos cerca de 20 pessoas conosco, incluindo um casal de bombeiros e polícias que decidiram entrar. A maioria não o fez. Todos nós ajudamos a colocar os residentes dentro do corredor. Ele apontou por cima do ombro, a indicar a artéria que levava a este quarto do círculo. Foi mesmo ali, mesmo naquela esquina onde entramos. A maioria destas pessoas mal se moveu desde que chegamos aqui. Temos trazido comida para eles de uma sala segura que fica a cerca de 1,5 km de distância. Onde estão os polícias e bombeiros agora? Eu perguntei. Ele assentiu para o círculo. A maioria foi lá para dentro quando encontramos este lugar. Os portões fecharam, depois cerca de 5 minutos depois, os portões abriram novamente, e aqueles tipos tinham simplesmente desaparecido. A nossa guia tutorial, Mestra Tiata, disse que todos os chefes de município e cidade terão escadarias para os primeiros 4 ou 5 níveis. Mas haverá um monte de outras escadas em lugares aleatórios, também. Alguns de nós saímos à procura delas, na esperança de que pudéssemos encontrar uma escadaria que fosse mais fácil de chegar do que esta. Isto foi há pouco tempo. Brandon lançou um olhar nervoso aos pacientes idosos. Ele inclinou-se e sussurrou: eles estão todos mortos. Você pode ver quando eles morrem no menu do grupo. Todos foram apanhados por algo que os estava a caçar um por um. Até o Dr. Grace, e ela era uma lutadora de MMA para caramba. Nós 4? Nós somos os últimos dos não residentes que restam. Nós e a Agatha. Eu virei-me para olhar para o grande grupo de pacientes idosos. Olhar para eles deu-me uma terrível sensação de afundamento. Eles não deviam estar aqui. Isto não ia acabar bem. Este ambiente duro não era feito para os fracos, os frágeis. Agatha tinha puxado um saco IKEA azul do seu carrinho de compras. Ela tirou uma lata de tinta spray prateada metálica do saco. Ela coxinhou até a parede e pintou um círculo gigante, depois transformou-o numa cara feliz.
Depois inclinou-se e cheirou a parede, a murmurar algo para si mesma o tempo todo. Não desperdices a tinta spray, Agatha, Brandon chamou. É minha. Agatha disse, a apertar o saco IKEA contra si. Tu roubaste-ma. E tu roubaste-o do Stans, Brandon disse. Apenas não o desperdices, está bem? Pensaste em mudar todas estas pessoas para a sala segura? Eu perguntei. Umas que não estão cheias? Já está cheia, Brandon disse. É um maldito Waffle House do Alabama. Podes acreditar nisso? O lugar tem uma capacidade de 30 pessoas, e o meu irmão Chris tem estado a ajudar os mais coerentes, os mais móveis a chegar lá. Há esta coisa de gnomo lá dentro que está a cozinhar comida para eles e a cantar. Todos eles adoram. Ele sorriu tristemente. Aquelas pessoas no Waffle House. Elas fizeram uma votação, e decidiram que não vão sair. Estão a tratar aquilo como uma festa gigante. Ele não fala muito, pois não? Eu perguntei, a indicar o irmão de Brandon, Chris. Brandon abanou a cabeça enquanto X olhava para mim impassivelmente. Ele não é exatamente mudo, Brandon disse. Mas ele não diz muita coisa. A crescer, a nossa mãe achava que ele era lento. Meteram-no numa escola especial porque ele nunca falava. Mas ele não é burro. Ele fala. Pensa nele como Silent Bob. Se ele disser algo, é melhor escutares. Brandon assentiu com sabedoria. Eu hesitei. E ela? Eu perguntei, a indicar Imani. Eu observei enquanto ela ajudava uma mulher a ir para uma porta próxima. Uma casa de banho. Ela fez a mulher abrir a porta sozinha. O chão fora da casa de banho estava manchado de vermelho. Eu estremece, a lembrar-me do bag explosivo dos anúncios. Depois de a mulher ser entregue em segurança à casa de banho, Imani virou-se e ajudou um homem numa cadeira de rodas a beber um gole de água. Yolanda também se movia entre os outros, a falar baixinho. Brandon abanou a cabeça. Fomos atacados uma vez, logo depois de encontrarmos aquele lugar tutorial. Eu realmente não quero falar sobre isso, cara. Mas Imani, ela tinha aquela espada, e vários dos residentes, estávamos a levá-los em grupos para Mestra Tiata. Eles não se conseguem mover tão rápido. Foi para o melhor. Deixar aquelas coisas queimá-los, teria sido muito pior. Eu assenti. Eu tinha perguntas, mas eu sabia que algumas coisas eram melhor não serem perguntadas. Não me passou despercebido que o seu nível alto era provavelmente um resultado direto de ter que matar 12 dos seus antigos pacientes. E ela provavelmente ganhou 1 ou 2 caixas de loot. Estas pessoas ainda não conseguem andar? Então a cura rápida da masmorra e todos aqueles feitiços de cura e tal não funcionam? Oh, é incrível, Brandon disse. Mas também é uma maldição. Todas estas pessoas foram curadas de centenas dos seus pequenos males. Nenhuma delas trouxe quaisquer dos seus medicamentos cá para baixo, e tem estado tudo bem. Mas ao mesmo tempo, não estão a ficar mais novas. Ou mais fortes. E aqueles que perderam memórias ou função cognitiva, isso não foi corrigido. É como se curasse tudo o que os iria matar, mas também não os fez melhores do que eram. Eu suspirei, a virar a minha atenção para a grande entrada arredondada do labirinto. Havia uma ponte curta, uma entrada cerca de 3 vezes o tamanho das entradas de portão mais pequenas que salpicavam o caminho, com um portão gigante levantado grande o suficiente para permitir a passagem de um par de 12 goblins lado a lado. Levava a outro pátio redondo com 3 saídas. As paredes tremeram enquanto o monstro passava a correr, mas não parecia entrar nesta área do pátio. Então, qual é o plano? Eu perguntei. O plano original era reunir o máximo de pessoas que pudéssemos e depois invadir o labirinto. Achamos que tem a forma de uma espiral.
Mas ninguém estava a vir, então eles foram à procura de outras saídas. E isso não correu muito bem. Agora somos só nós, e não conseguimos matar aquela coisa. Ninguém sequer sabe o que é. E depois, eu perguntei, mesmo que tivéssemos passagem livre para as escadas. Eu deixei a frase no ar. Eu sei, Brandon disse. Mas eu simplesmente não posso deixá-los. Eu estava à espera. Talvez se conseguíssemos descer todos para o segundo nível, então poderíamos fazer a mesma coisa para o terceiro nível. E depois todos eles poderiam escolher uma classe e talvez não fossem, sabes? Inúteis. Donut perguntou. Eu assenti. Eu sentia pelo tipo e pelos outros 3. Eu teria continuado com o meu dever? Mesmo quando era tão desesperante? Que pesadelo! Eu pensei que o meu tinha sido mau, mas estes tipos. O mundo acabou. Não havia esperança para estas pobres pessoas que eles estavam encarregados de proteger. No entanto, para estes 4, Brandon, Chris, Yolanda e Imani, a ideia de desistir do seu dever nem sequer era uma questão. Eu passei algum tempo a recontar a nossa história, incluindo o nosso confronto na última sala segura. Eu contei-lhes dos nossos 2 encontros com chefes de bairro. Eu posso fazer algo semelhante com este chefe, eu disse. Acho que posso construir uma bomba que explodirá sozinha quando o monstro a atingir, dessa forma não temos que ficar presos lá dentro para lutar. Não vai funcionar, Yolanda disse, a juntar-se a nós. Sabes aquelas pequenas portas, as que te deixam ver o monstro? Elas estão protegidas de alguma forma. Pensei em tentar acertar-lhe com o meu arco, mas a flecha salta logo. Eu toquei nele com o meu dedo, e parece barro grosso. Até brilha azul se tocares. Parecem entradas, mas não são. Acho que talvez possas entrar por ali se te esforçares muito, mas eu não tentaria. E eu não estaria a empurrar nenhuma bomba através disso. A única maneira de entrar é através deste grande portão aqui. E o monstro não entra naquele primeiro quarto. Portanto, não podes magoá-lo sem primeiro ficares preso. Mas não sabemos de certeza, Brandon acrescentou. Assim que o portão fechava, não conseguíamos ver lá para dentro de modo nenhum. Não conseguíamos ouvir. Não conseguíamos falar usando o chat do grupo, não com os que estavam lá dentro. Era como se tivessem sido cortados do grupo. Eu suspirei. Tínhamos 2 escolhas. Podíamos deixar estes tipos e esperar encontrar outro conjunto de escadas em algum lugar. Ou podíamos lutar contra o chefe de município aqui. Nenhuma das escolhas era apelativa. O que quer que fosse aquela coisa, seria quase impossível de matar. Eu lembrei-me daquela cena do último episódio de resumo. Foram 40 contra um chefe de município, e ele massacrou-os. Nós nem sequer sabíamos o que raio era o monstro. Eu olhei para o relógio. Tínhamos 40 horas. Caramba! Tinha passado assim tanto tempo desde que fugimos de Frank e Meg? Haveria outro programa em 10 horas. Não tínhamos feito nada hoje exceto viajar cerca de 160 quilômetros de onde começamos. E por falar em Frank e Meg, eu tive uma terrível percepção. As vossas pessoas, as que morreram enquanto procuravam por mais escadas. Qual a direção que elas tomaram? Principalmente oeste, em direção a Seattle. Elas estariam a norte de onde vocês estavam. Lembro-me de onde matamos as cabras frias. Foi o mais longe que o meu irmão e eu fomos. Nós separamo-nos do grupo por ali e voltamos para cá. E há quanto tempo desapareceu o último? Foi mais cedo hoje. Há apenas 5 ou 6 horas. Eu olhei para Donut, a pensar. Poderiam ter sido eles, Frank e Meg. Mas isso significaria que eles tinham chegado a esta área antes de nós. Isso não fazia sentido. Estávamos muito longe de onde os tínhamos encontrado pela última vez.
Poderia haver outro grupo de crawlers a matar pessoas? Ou era um monstro? Sem encontrar os seus corpos, nunca saberíamos. Atrás de mim, uma das mulheres idosas começou a soluçar. Outro, um homem com as costas tão curvadas que o seu queixo repousava contra o seu próprio peito, avançou no seu andarilho e deu-lhe palmadinhas nas costas. O corcunda estava a usar um boné de veterano. Ele tinha sido das forças especiais do exército do Zewa uma vez. Se eu vou morrer, posso muito bem fazê-lo na busca de uma causa digna. Há outras áreas de descanso por aqui? Eu perguntei. Umas que não estão cheias? Sim, nós conhecemos duas. Uma delas não tem nada exceto uma máquina de venda automática que distribui rebuçados embrulhados. Eles têm gosto de xixi, mas dão-te um bônus de mais um na tua destreza por 10 minutos. A máquina só funciona para ti uma vez por dia. O próximo lugar é mais abaixo. É um Taco Bell do Peru e tem instalações completas, incluindo café. Ele inclinou-se. E cerveja. Boa cerveja. E os mobs perto de lá? Eu perguntei. E as guildas de treino? Nós limpamos os próximos 2 quadrantes. Alguns dos outros tipos mataram o primeiro chefe de bairro. Disseram que era como um gigante, um homem-demônio num fato feito de pele. Nós apanhamos o segundo chefe. Todos nós aqui estivemos nessa luta. Aquele era uma coisa de cristal flutuante, mas partiu-se quando eu lhe acertei com o meu martelo algumas vezes. A próxima área depois disso, ao lado do Taco Bell, ainda está a rastejar com monstros. São criaturas lagarto. Elas saltam e mordem e envenenante. Fui atingido uma vez, e pensei que ia morrer. O veneno esgotou-se sozinho mesmo antes de me matar, e isso foi só porque eu continuei a tomar poções de saúde. Nós não quisemos nos meter naquele bairro depois disso. Mas há um par de guildas de treino na área. Ok, bom, eu disse. Isto é o que vai acontecer. Donut e eu vamos passar o resto do dia a ganhar experiência, grinding. Se vocês conseguirem tirar um par daqueles latas de spray da Agatha ali, eu levo-os conosco. Eu vou tentar aumentar o nível das minhas habilidades o máximo possível. Vocês devem fazer o mesmo. Tenham cuidado com quaisquer outros crawlers. Especialmente aqueles com os crânios ao lado dos nomes. Vamos ver o episódio 3, dormir um pouco, e depois vamos voltar para cá. E depois todos nós, eu, Donut, e vocês 4, vamos entrar ali, e vamos foder aquele chefe. Vamos fazer os vossos protegidos descerem aquelas escadas. Parece um plano? E como é que vamos fazer isso? Uma nova voz perguntou. Era Imani, a falar pela primeira vez. Eu sorri. Não se preocupem. Eu tenho uma ideia. Ponto.